para tentar mostrar para o eleitor de que há entregas. Né? A gente tem a questão do imposto de renda, né? Que nem era uma pauta muito do governo, ele foi se apropriando disso, e outras coisas aí do Vale Gás, tem outros programas aí que agora, como eu não estou lembrando, então realmente eles nem conseguiram divulgar tão bem. A gente saberia aqui de cor. E mesmo assim não se conseguiu. Tem todo esse ponto que você colocou que eu concordo, mas o quanto também que um ambiente do país tão polarizado e tão politizado ao mesmo tempo, né? Porque acaba que as pessoas vão tendo contato com as questões da política, principalmente quando se fala em escândalos, né? Isso de alguma forma chega nas pessoas, e aí nesse ambiente polarizado ataque de um lado para o outro. Isso também, as pesquisas mostram que influenciam essa narrativa do eleitor, ou ele não, sabe, o grupo de zap da família, uma notícia que você recebe que aquilo ali não é verdade, mas acaba sendo. Quanto que esse jogo ali é feito num ambiente que a gente não vê, né? Porque são, principalmente ali no WhatsApp, a gente brincava o zap das velhinhas ali, em algum momento da última eleição, o quanto que esse ambiente também influencia nesse mau humor do eleitor, tanto quanto a compra do supermercado? Influencia demais, influencia muito, porque o humor, né, quando você tá, vamos lá, tá tudo bem, minha vida tá boa, o sujeito tá roubando lá, eu não dou tanta atenção. Vamos relembrar, 2005, auge do governo Lula de popularidade, estoura o esquema do mensalão. Um esquema que, na época, foi um negócio que movimentou, prendeu o ministro da Casa Civil, derrubou não sei quantos ministros de Estado, presidentes do PT presos, uma confusão generalizada no país. O que aconteceu? O Lula ganhou a eleição com um pé nas costas contra o hoje aliado Geraldo Alckmin. Então, no momento em que o humor das pessoas está positivo, esses assuntos não entram tanto em voga. Mas não tinha redes sociais naquela época. Não tinha, mas a cobertura da televisiva era muito grande, todo mundo sabia do mensalão. Mas é né? Diferente, Bruno, porque a cobertura... Vamos criar polêmicas. Vamos criar polêmicas. É diferente, por quê? Porque a cobertura televisiva, a gente está falando de jornalismo, aí a gente está falando dos fatos. Você pode concordar ou pode discordar e ter a sua versão, mas fato é fato. Sim. Com as redes sociais, esses fatos viram versões. Então, a diferença que eu estou colocando é nesse ponto. Assim, na época do mensalão, as pessoas se informavam pelo Jornal Nacional. Sim. Né? Hoje, as pessoas não se informam mais pelo Jornal Nacional. Elas se informam pelo Metrópolis, claro, e também... e, basicamente, pelas redes sociais, por essas mensagens que vão surgindo, que nem sempre são verossímeis. Claro. Né? Tem muita coisa inventada. Então, nesse sentido que eu estou falando, que é comparável, mas nem tanto, porque não tinha essa massa de pessoas. Mas eu te faço uma pergunta, Andresa, simples. Depois do Lula preso, que é um fato, que o Brasil inteiro viu, o Lula voltar à cena do crime, como disse Geraldo Alckmin lá atrás, mostra que o assunto corrupção ele tem teto. Né? O Lula tinha sido preso. O Lula teve um fato. Ele foi, os bolsonaristas gostam de usar o termo, ele foi descondenado, né? Por uma questão jurídica, não se foi aos fatos, se ele roubou ou se ele não roubou. Não, foi uma questão jurídica, de jurisdição de julgamentos e etc. E o Lula voltou a ser presidente da República. Por que ele volta a ser presidente da República? Porque o final do governo Bolsonaro não era um governo que estava entregando para as pessoas a dignidade que as pessoas esperam ter, de uma vida melhor. E quem então, que a gente tinha mudar. Nessa campanha mesmo? Quem é que estava disputando? A gente tinha, vamos lá. Para ver as opções. Tinha Ciro Gomes, que é um cara que você pode até ter críticas ao Ciro Gomes, mas nunca foi envolvido, pelo menos com nenhuma trama de corrupção. Poderia ser um nome que estava à disposição. O próprio Jair Bolsonaro, que era a antítese de tudo isso, né? E presidente no cargo, né? Efetivo no cargo. Nós tínhamos a Simone Tebet se apresentando para o Brasil, uma senadora, filha de um senador que era muito reconhecido também como um homem até moralmente bem aceito, o Rames Tebet, né? Ela se apresentando para o país. Tinha Soraya Tronic, candidata
também pelo União, na época o PSL, né, que se transformou em União Brasil. Você tinha várias candidaturas. Você esqueceu do postas. principal, Padre Kelmo. Padre Kelmo. Falou da Soraya, tem que falar do padre. O Luiz do Novo, Luiz Felipe do Novo, tinham várias candidaturas, né? Mas as pessoas esperavam, e o voto no Lula foi dado, não foi porque o Lula tinha sido inocentado por um processo de corrupção. Não foi por isso, foi porque esperavam que a vida fosse melhorar. Então o que eu quero dizer evidentemente, que existe um eleitor que se movimenta pela questão da pauta da corrupção, isso cresce com todos os movimentos e debates que a sociedade tem, mas isso não é o ponto-chave do voto. Não é no momento que a gente está, em que o clima é ruim, isso cresce demais, porque você cria narrativa, você cria amálgama para falar sobre um assunto, né? Então você tem um ponto aqui colocado. Então, caso master que envolve a cúpula do judiciário brasileiro é um negócio que movimenta, né? Eu vou te dar um exemplo. A gente passou a semana passada, e eu acho que é um exemplo interessante, até para a gente ver essa questão de corrupção como tema, né? A gente passou a semana passada falando um pouquinho sobre a pesquisa de Goiás. E hoje nós temos um candidato à presidência da República, que deve ser confirmado pelo PSD, salvo alguma nova invenção caçabista, mas provavelmente Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, deva ser levado ao cargo. O que aconteceu em Goiás há 8 anos atrás e que fez o Caiado virar governador do estado? Tinha um governador lá, chamado Marconi Perillo, 4 vezes governador do estado, denunciado em tudo que você puder imaginar de corrupção. Um sujeito que acabou acabando com a própria trajetória, né, de tanta denúncia de corrupção em cima dele. Perde esquemas superfaturados na saúde, não sei mais o quê. O Caiado, com um discurso duro, mesmo que o governo Marconi Perillo não fosse um governo tão rejeitado, pelo contrário, até um governo que tinha algum equilíbrio de aprovação e desaprovação, mas num discurso, num público que queria ouvir sobre corrupção, surge o Caiado com aquele discurso duro, vamos botar ordem na casa, não sei mais o quê, aquilo pegou. Aquilo deu certo num determinado momento e num clima que não estava tão hostil, mas era um momento que a pauta corrupção ganhou tanto domínio em função da figura do Marconi Perillo, que fez o Caiado virar governador do estado, e hoje é um sujeito que chegou num ponto com mais de 80% de aprovação e hoje está sendo cotado para ser presidente da República, né? Tem vários elementos de desgaste aí que o governo não está conseguindo reverter, não consegue mostrar suas entregas, né? Apesar da troca ali na área de comunicação do governo, o Sidônio chegou, até ajudou, porque se continuasse do jeito que estava, o Lula nem estaria despontando ali nas pesquisas, né? Estava bem ruim a situação da avaliação do governo. Quando ele entra, pelo menos isso melhora, ele consegue colocar o Lula como um candidato competitivo, né? Que é o que se esperava. Mas tem vários pontos aí de desgaste do governo, e aí que eu insisto que a questão que eu acho que as redes vão ajudando, com fake news ou não, porque também nem tudo é fake news. Claro. Tem um ponto que o Nicolas, que é, né, a carta na manga da direita nas redes sociais, ele entende essa linguagem das redes e consegue segurar a atenção, né, de quem está rolando tela, que ele traz sobre o aplicativo do gov.br. Sim. Né? E depois, Maria, se der tempo, dá uma olhadinha só quantas visualizações, curtidas teve esse vídeo do Nicolas aí no Instagram dele. E ele faz uma crítica, dizendo que, ele até fala, o gov.br tem mais foto minha do que eu mesmo. Porque toda hora você tem que fazer o reconhecimento facial, porque aquilo não funciona. E todo mundo que já precisou usar o gov.br já teve que passar por isso. É infernal aquele negócio, não funciona. E esses dias eu estava no aeroporto, vamos dizer que é fanfic, mas não é, e eu estava tomando café e o pessoal da mesa do lado estava justamente falando sobre isso. Eles não estavam nem citando o Nicolas, mas eles estavam dizendo da dificuldade de acessar o gov.br, e hoje a vida da gente está ali, você não consegue fazer nada, comprar um café praticamente, se você não tentar acessar esse raio desse gov.br.
E claro que isso deve ter sido pautado pelo Nicolas, porque você começa ali uma onda com aquele assunto e aquilo ali daqui a pouco perde. O fato do Pix, lembra? A taxação do Pix. Do Pix. Foi um escândalo que também. Ali virou uma coisa assim, ele forçou a barra dizendo que vai taxar, mas é claro, ele usou ali a imaginação das pessoas. Claro. Porque se a Receita Federal vai olhar para o Pix, o segundo passo muito provavelmente vai ser taxar o Pix. Ele fez um alerta ali e isso acabou que pegou bastante o governo, teve que recuar dessa decisão. Mas pontos como esse, de fragilidade do governo, que não deve nem ter se tocado que as pessoas que precisam do GovBR passam por um problema, não conseguem acessar, que está faltando para o governo capturar, né, Bruno? Assim, muito. Porque é o que você falou do Lula, é a vida real, né, das pessoas. E às vezes quando esses homens chegam no poder, eles se distanciam disso, da vida real. Então, é o tipo de coisa que desgasta. Você está com raiva do GovBR, você fica com raiva do governo. Do governo, claro. Porque quem deveria resolver isso é o governo. Eu moro aqui em Brasília, toda vez que eu passo por um buraco, ou que a cidade está num breu à noite, porque a gente não tem mais iluminação, a gente tem toque de recolher, né, em Brasília. Das 6 da tarde, aqui a companhia de energia, que eu esqueci o nome, depois alguém me conta, ela paga todas as luzes, Neoenergia, ela paga todas as luzes da cidade e você não há farol do carro que ilumina. Que vai iluminar. Então, toda vez que eu passo num buraco acontece isso, eu jogo uma praga no governador ibanês. Então, eu não vou dizer que praga eu jogo aqui, porque a gente seria censurados, mas assim, ele ganharia muito mais em resolver o problema do que todas as pragas que eu jogo nele. E porque ele é o responsável por administrar a cidade. A gente, né, votando ou não nele, foi ele que ganhou a confiança para fazer isso. Então, toda a raiva que você tem no mundo, você joga em cima do governo. Claro. Então, muitos... é um ponto que está fora do script,